Vamos lá, pessoal. Começando nossa aula de hoje sobre tipos de frações, dando continuidade à aula passada, certo? Para começar essa aula de hoje, a gente precisa ter na cabeça o que é um numerador e o que é o denominador. Lembra que o numerador é o número que está em cima da fração e o denominador é o número que está embaixo. As frações, elas podem ser de três tipos: frações próprias, impróprias e aparentes. Tem uma diquinha bem legal que a gente pode gravar para poder entender isso. A fração própria, o numerador, quer dizer, o número que está em cima tem que ser menor que o de baixo. Observa ali o 3/5, o 1/2, o 15/26, certo? Então, na fração própria, o numerador é menor que o denominador. Nas frações impróprias é o contrário, o numerador é maior que o denominador. E depois a gente vai ver isso na prática, como é que funciona. Então, novamente, fração própria, o número de cima é menor que o de baixo. Na imprópria é o contrário, o numerador é maior que o denominador. E nas aparentes, os números ou eles são iguais, como ali o 8/8, ou os números são múltiplos, ou seja, dá para dividir entre si. Por exemplo, 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. Se der para fazer uma divisão exata, é considerado aparente. Então, a aparente, ele é ou os números iguais, ou o número de cima dá para dividir pelo de baixo. Numerador pelo denominador. Ok? Vamos para frente. Na fração própria, como a prof já falou anteriormente, o número de cima é menor que o de baixo. Lembrando que a parte de baixo, que é o denominador, representa a quantidade de partes que eu dividi o inteiro. Então, a fração própria, ela representa realmente uma parte pequena. Ela representa um número menor que o inteiro. Por isso que ela é chamada de fração própria, certo? Na fração imprópria, que a prof falou que o número de cima é maior que o de baixo, preste atenção ali nos 5/4. 4 é a quantidade de partes que eu tenho que dividir meu inteiro. E 5 é que eu preciso pintar ou que eu preciso comer. Como que eu vou representar isso com um desenho ou com algum objeto? Para fazer uma fração imprópria, eu vou precisar sempre de um inteiro completo. Então, a gente costuma dizer que as frações impróprias são maiores que o inteiro. Observe que a gente precisou de uma figura inteira de 4/4, mais um pedacinho da outra para fazer os 5/4. Isso se chama fração imprópria. Observe também os 5/2. Eu tenho uma figura, um inteiro, que eu só posso partir em 2. Né? Porque a nossa fração pede para partir em 2. Porém, eu tenho que pintar 5 partes. Então, eu preciso fazer mais figuras para que eu consiga 5 partes iguais. Por isso que a gente chama de fração imprópria. Nas frações aparentes, nós temos aqui, então, reforçando. Ou os números são iguais, 3/3, ou ele dá para fazer uma divisão exata, como o prof explicou lá no primeiro slide. Façam os exercícios com bastante atenção, com capricho, principalmente na hora de desenhar as frações. A prof vai preparar um videozinho de mão de como representar e desenhar a fração direitinho, tá bom? Um abraço.